Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos indo para a lição de número 9, que nós vamos gravar para o nosso canal no YouTube, que vai tratar sobre o assunto Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Nós estamos estudando a revista da editora Betel, Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, que tem como comentarista pastor Valdir Alves. Então nós vamos ler aqui o texto áudio da nossa lição, que diz: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 11. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. Os objetivos da lição: identificar a amizade entre Lázaro e Jesus, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus e ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro. O nosso texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Antes de nós lermos aqui a introdução e nós introduzirmos esse assunto, desde já eu quero convidar você que está se achegando pela primeira vez, está aí vendo o nosso vídeo, conheça o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e assim iremos ter condição de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Nesta ocasião, do estudo sistemático da santa e bendita Palavra de Deus. Então, na nossa introdução vai dizer: Lázaro, um amigo próximo de Jesus, adoeceu e morreu em Betânia. Após 4 dias de sua morte, Jesus chegou ao túmulo e, em um ato de poder divino, chamou Lázaro para fora, trazendo-o de volta à vida. E esse milagre, testemunhado por muitos, demonstrou a autoridade de Jesus sobre a morte e fortaleceu a fé de seus seguidores. Lázaro, o amigo de Jesus. Diz aqui: um amigo é alguém de quem gostamos e em quem confiamos e com quem compartilhamos alegrias e também tristezas. É importante nós entendermos aqui nessa introdução que quando nós falamos, irmãos, de Lázaro, nós não falamos apenas de um homem que morreu e ressuscitou. Nós falamos de alguém que a Bíblia apresenta de forma simples, mais profunda. Lázaro, ele era amigo de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, nós vemos que deixa claro quando Jesus ele disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Ou seja, ser chamado de amigo de Jesus não é pouco, porque isso revela relacionamento, intimidade, confiança. Jesus não chamava todos de amigo. Ele se aproximava, irmãos, daqueles que abriam a casa, o coração e também a vida.
Uma lição espiritual que nós encontramos aqui é que antes de querermos que Jesus opere milagres, precisamos aprender a ser amigos dele. Amigo não é só quem pede, mas é quem também permanece. Amigo não é só quem recebe, mas quem também caminha junto. Seguir o exemplo de Lázaro é literalmente entender que o cristianismo ele não começa na performance, mas sim na relação. E aí então nós vamos ver aqui a história de Lázaro. Antes, vamos ler aqui um comentário do pastor Valdir Alves. A história de Lázaro. Não sabemos muita coisa sobre Lázaro, apenas que tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e experimentou o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus após 4 dias de morto. Então, quando nós olhamos aqui a história de Lázaro, e aqui nós vemos que o amigo de Jesus ele adoece, nós vamos entender primeiro, Lázaro morava em Betânia, junto com suas irmãs, Marta e Maria. Era sem dúvida um lar simples, mas era um lar conhecido por Jesus. Aquele lugar não era famoso, mas era um lugar acolhedor. Quando Lázaro ele adoece, suas irmãs mandam dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo de número 3. Note, elas não pedem explicações, nem fazem também nenhum tipo de exigência. Apenas lembram a Jesus do amor que havia naquela relação. Então, assim, mesmo assim, a gente entende que Jesus, ele demora e Lázaro, ele vem a falecer. Uma lição espiritual que nós tiramos disso aqui é que até os amigos de Jesus passam por doenças, perdas, atrasos aparentes. Ser amigo de Cristo não nos livra de crises, mas nos garante que elas não terão a palavra final. Porque entendemos que a última palavra, ela é de Deus para a nossa vida. O silêncio de Jesus, como eu sempre digo nos vídeos, nunca é um abandono. Muitas das vezes é uma preparação para algo melhor. Aí no tópico 2, desta primeira parte da lição, o pastor Valdir Alves ele vai falar sobre a melhor parte. E ele diz aqui, Jesus, vou visitar seu amigo Lázaro, onde foi recebido por Marta. Ela então disse a Jesus que sua irmã Maria não queria ajudá-la a preparar as refeições, nem servir as visitas, e ela estava cuidando de tudo sozinha. Maria, por sua vez, estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Aqui o pastor Valdir Alves ele vai falar sobre a melhor parte. Numa ocasião em que Jesus visita a casa e encontra Marta. Quando Jesus aqui finalmente chega a Betânia, quem o recebe primeiro é Marta. Marta representa as pessoas que amam Jesus, mas estão literalmente consumidas pelas atividades, pelas responsabilidades e também pela pressa. Ela corre, fala, questiona. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta cria, servia, se movimentava, mas naquele momento ela estava sobrecarregada. Aqui nós encontramos um alerta espiritual. O excesso de atividades pode nos afastar da sensibilidade espiritual. Podemos estar fazendo coisas para Jesus, mas não estar com Jesus. Marta estava certa em servir, mas naquele momento o coração precisava parar. Então,
do milagre acontecer fora. Jesus precisava tratar que estava dentro. Nós concluímos aqui nessa parte com isto que existe um grande perigo do excesso das atividades. Olha o que diz: às vezes estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que nós deixamos a vida espiritual de lado. A história de Lázaro, ela nos ensina 3 verdades essenciais. Primeiro, Jesus deseja amizade e não apenas religiosidade. Segundo, mesmo os amigos de Jesus enfrentam perdas, mas nunca sem esperança. Terceiro, o excesso de atividades pode nos impedir de perceber a presença de Deus. Que nós possamos entender que o milagre da ressurreição de Lázaro só acontece porque houve ali relacionamento, presença e confiança. Que nós possamos aprender a sermos amigos de Jesus, a confiarmos mesmo no silêncio e a equilibrar o serviço com intimidade. Porque milagres nascem onde Jesus é bem-vindo, não só na casa, mas também no coração. E assim a gente termina essa primeira parte da lição.